Aqui a presença, por estar aqui nesta manhã, sobretudo ao nosso Deus, ao qual tem nos proporcionado que estivéssemos aqui neste lugar, para que juntos glorificássemos ao seu nome. Quero agradecer ao pastor dessa igreja, o pastor Arnaldo Tavares, assim como a sua esposa, a irmã Antônia, a irmã Aline, que coordena junto com uma equipe que nós não vemos, mas que são responsáveis por tudo isso que está acontecendo, a equipe técnica, né, e bem como aqueles que estão no dia a dia fazendo esse programa, se esmerando em fazer este programa. Amém? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. O livro pelo qual nós iremos ler se encontra no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo do 12 ao 22, que diz o seguinte: sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouve quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que o povo quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado de Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: que quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre em questão com este justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão para que pedisse a Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis que eu vos solte? E ele disse: Barrabás. Disse Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: que seja crucificado. E eu queria me ater nesta manhã sobre esse versículo 22. Que farei de Jesus chamado Cristo? Estava ali um inocente que por conta dos nossos pecados, por conta das nossas transgressões, estava sendo oferecida. Irmãos, para mim, não existe uma mensagem maior e mais contundente do que a mensagem da cruz, que é por meio dela que nós estamos aqui nesta manhã. É por meio dela que nós somos e fomos libertos. Libertos de uma condenação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele pagou a nossa dívida, porque aquela cruz não era para ele, muito menos a condenação. E estava lá Pilatos fazendo a pergunta: que quereis, que faremos, pois, de Jesus chamado o Cristo? E a própria multidão, e eu aqui faço uma analogia, a própria multidão, que muitos daquela multidão foram alcançados pela misericórdia, por uma cura, pelo milagre, por alguma coisa feita pelo Mestre, foram alcançados. E estas mesmas pessoas que dizendo crucificam, estavam lá. Na nossa lei brasileira, existe o indúbio pro réu, ou seja, na dúvida se favorece o réu. Nem o benefício da dúvida, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele teve. O benefício da dúvida não foi alcançado,
porque ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para que nos redimisse de todo o pecado. Para que nós estivéssemos aqui hoje, aleluia, aleluia, louvado, foi necessário que alguém inocente padecesse em nosso lugar. O homem, uma vez que o homem transgrediu, aleluia, não havia mais uma solução, a não ser que essa solução viesse do alto. O profeta Isaías, quando ele diz, olha, Senhor, até quando vai continuar isso? Até que do alto deixa o Espírito que é do alto. Não é daqui, é do alto. Oh, glória a Deus. O sacrifício não foi daqui, mas o sacrifício foi do alto, para nos trazer a remissão. Irmãos, deixa-me lhe dizer nesta manhã, Cristo não deixou nós devendo nada para ninguém. Glória a Deus. Porque o pecado que havia, aleluia, ele aniquilou, como diz lá em Efésios no capítulo 2. E ele, havendo riscado a cédula, que de alguma forma para nós era contrária. Em outras palavras, trazendo isso nas entrelinhas, quer dizer o seguinte, por melhor que você fosse aqui na terra, por mais manso que você fosse aqui na terra, aleluia, teria que acontecer algo que viesse do alto. E este algo que veio do alto foi o sacrifício de Cristo na cruz. E estava ele lá, aleluia, glória a Deus, perante a multidão, como outrora já falara, perante a multidão, e aquela multidão que muitos, podemos assim conjecturar, tinha sido alcançado pela misericórdia. E o próprio Pilatos lavou as mãos, porque já teria sido advertido que aquele homem que estava ali era inocente. Mas a Bíblia diz que ele, como um cordeiro morto, como um cordeiro mudo, não disse palavra alguma, simplesmente aceitou. E por que seria que ele aceitou esta acusação que contra ele foi proferida? Aceitou a acusação, aleluia, porque ele disse, olha, o meu reino não é deste mundo. É isso que me chama a atenção. Assim como o reino dele não é deste mundo, o nosso também não é deste mundo. Estamos aqui por uma passagem efêmera, aleluia, uma vida que logo irá passar. E eles têm nos dado a oportunidade de reconhecermos de que ele, glória a Deus. Mas se nós formos vermos nas entrelinhas, o que estava envolvido ali não era necessariamente, aleluia, era o problema político que estava havendo. Eles tinham medo de perder a posição. Aleluia, glória a Deus. Quando ele diz assim, ele põe inveja, fazia isso. O próprio Pilatos reconheceu que sabia que por inveja eles estavam fazendo isso. Porque ninguém havia se levantado e falado com tanta autoridade, com tanta convicção como Cristo falara. Aleluia. Agora o que me chama a atenção, que é o grande, o Archon, o Senhor de toda a terra, estava ali para morrer numa morte de cruz. A Bíblia diz que ele não usurpou em ser igual a Deus, mas se tornou-se semelhante a ponto de morrer em uma cruz, sendo obediente. Aleluia, glória a Deus. Mas por que foi que ele fez isso? Ele fez tudo isso por mim e por você. E a pergunta que não quer calar nesta manhã, o que farei de Jesus chamado Cristo? Aleluia. E eles disseram, crucificam, crucificam. Porque na verdade, irmãos, o ser humano preocupa-se muito com o seu bem-estar. Preocupa-se muito com o seu status quo. A Bíblia diz que ele, lá na cruz,
aleluia, quando ele expõe publicamente os nossos adversários. Você sabe o que mais me alegra nesta manhã? É por conta deste sacrifício, é que eu e você, teleouvinte que me escuta nesta manhã, pode estar contando vitória. Porque ele vive e você pode ter convicção. Porque ele vive e você pode ter a certeza, aleluia, de estar com ele na eternidade. Porque ele venceu e nos deixou uma palavra, aleluia, que nos anima, de tal forma que disse: eu venci, vós também vencereis. E nesta manhã, eu quero lhe dizer que nada está perdido. Mas nada está perdido. Glória a Deus. Porque nós somos, aleluia. Eu começo a imaginar neste momento, quando ele começa a criar o homem, que coisa linda, né, irmãos? Deus nunca teve a intenção de destruir o homem. Deus, ele sempre teve a intenção e sempre terá a intenção de relacionar-se com o ser humano. Haja vista que no princípio, aleluia, toda tarde ele descia para falar com o homem. Obra-prima da criação. Disse que no sexto dia ele criou o homem, né? Depois que consumou, ele disse: viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas quando ele disse: olha, agora vamos fazer, o verbo haver no sentido de existir. Veja que todas as coisas ele disse: haja. O verbo haver, quando ele disse haja, é porque ele já existia. Mas quando ele disse façamos, o verbo fazer, glória a Deus, conforme, ou seja, de acordo, em conformidade com a nossa semelhança. E como se eu estivesse passeando naquele momento e fazendo uma análise introspectiva, eu vejo, aleluia, glória a Deus, vejo ele pegando os 4 elementos que na terra se expelem ou se repulsam, mas ele consegue, isso é coisa de Deus, irmãos, unir a água, o fogo, a terra e o ar em um só componente. E eu faço aqui uma conjectura e os anjos perguntando: o que será que ele está fazendo? Aleluia, glória a Deus. E de repente é formado aquele boneco, e de repente aquele boneco se torna alma vivente, mas faltava algo. Foi isso que o profeta Isaías disse: até que o Espírito que é do alto aposse-se de tudo isso. E o Espírito que é do alto tomou conta. O homem, irmãos, ele tem característica humana e tem característica divina. Glória a Deus. Irmãos, diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Porque a mão de Deus está estendida. Deus todos os dias. Eu costumo dizer que não é Deus que precisa do homem, embora queira se relacionar, mas é o homem que precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. O profeta disse: se o Senhor requeresse seu espírito, toda a carne pereceria. O homem, por mais orgulhoso que seja, não se estabelece pelo seu orgulho, não permanece para sempre neste planeta. Mas aquele que crê no Senhor viverá para todos sempre. Glória a Deus. Porque Deus é Deus dos vivos. Deus não é Deus dos mortos. Aleluia. Quando ele disse: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Porque para ele, quem está morto é aquele que está no seu esquecimento. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã: alegre-se, porque você está na memória de Deus. É muito bom ser conhecido por esse Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. E ele disse: mas tu não fazes nada. Ele disse: olha, você só vai fazer alguma coisa é porque do alto lhe é permitido. Irmãos, ninguém faz nada se Deus não permitir. O homem propõe, mas Deus é quem dispõe. Traçamos planos, mas a concretização desses planos depende do Senhor.
Dependemos de Deus para tudo. A gente precisa entender que dependemos de Deus para tudo. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Porque se não fosse assim, a soberba tomaria conta do ser humano. O orgulho. Mas a Bíblia diz que Deus pega o pequeno. Fala o pequeno naquele que é humilde, naquele que é simples, né? Glória a Deus. E eu começo a me reportar nesta manhã sobre a experiência de Jacó com Deus. Quando ele desce, se encontra com Deus ali, lá no Val do Jaboque. Deus já houvera falado com ele, mas se encontra lá. E naquele encontro, de acordo com a Bíblia, diz que houve uma grande luta. Luta que eu entendo desse sentido, que esta luta é uma luta de Jacó dizendo, olha, eu preciso de mudança, eu preciso de uma restauração, eu preciso viver uma vida de vitória, porque os prazeres do homem não consistem apenas nos bens que ele possui. Estava rico, estava próspero, mas estava lhe faltando algo. Glória a Deus. E lá, naquele val, ele luta e o anjo desloca, aleluia, a sua conjuntura da sua perna. Irmão, o que é que isso nos remete? Isso nos remete que ele ficou coxo, né? Quando ele fica coxo, quando nós ficamos coxos, dependemos de uma muleta, dependemos de alguém, algo que nos segure. Isso nos traz a uma autoanálise de quê? Que o homem é dependente de Deus. A partir daquele momento, ele passou a viver uma vida muito vitoriosa, porque passou a depender de Deus totalmente. Passou a reconhecer que Deus tem controle, aleluia, glória a Deus. Passou a reconhecer que Deus está no comando de todas as coisas, aleluia. E é isso que Deus quer de nós. Quando ele disse, olha, o que é que o Senhor quer de ti, lá no livro de, aleluia, de Amós. Aleluia. Quando ele disse, o que é que o Senhor requer de ti? Aleluia. Que senão que ames e pratique a justiça. E que andes humildemente com o Senhor teu Deus e que ames a benevolência. Porque Deus é benévolo. Irmãos, a característica dos filhos é puxar os pais, né? Nós vemos o comportamento de os pais dentro de uma casa, os filhos observam e a tendência é copiar aquele comportamento. É assim que Deus quer que nós sejamos. E ele diz o seguinte, e ele nada lhe respondeu. Irmão, por que ele nada respondeu? Porque ele não teria que responder nada. Deus não tem satisfação a dar ao homem. Ele simplesmente veio cumprir a sua missão e ponto final. E a missão dele é dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos esses que estão aqui nesta manhã e muitos daqueles que nos ouvem. Aleluia. Louvado seja Deus. E vemos que preferiram soltar um criminoso. Estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis mesmo. Parece até que o mundo está de ponta cabeça. Parece até. Onde os valores éticos, morais e espirituais estão perdendo sua essência. Onde as pessoas não valorizam mais a cultura do temor a Deus. O temor a Deus que é o princípio da sabedoria. Os homens acham-se que é autossuficiente, mas não é. Glória a Deus. Não precisava mais tomar nada. E vemos uma sociedade onde o certo é o errado e aonde é o que é o errado é o certo. Glória a Deus. Irmãos, o ser humano está perdendo a capacidade de se indignar com aquilo que é errado. Mas eu quero lhe dizer o que diz em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
O caráter de Deus é imutável. O caráter de Deus é inviolável. O que Deus disse que é pecado hoje será pecado até o final dos tempos. Por toda a eternidade ele não muda, porque o caráter de Deus muda. O caráter do ser humano é evolutivo, mas o caráter de Deus, ele é estático, é aquilo. Aleluia. O que Deus disse que é errado vai ser errado, e graças a Deus, porque Deus tem essa personalidade de dizer o que é errado, é errado. O que é certo, é certo. E vemos ali que a multidão, porque na verdade, irmãos, o que o ser humano quer é sangue mesmo. O que o ser humano quer é vingança. E vemos ali, quando a multidão gritou, crucifica-o, crucifica-o. Glória a Deus. Muitos estavam sendo levados pela maioria, muitos estavam convictos, porque a natureza humana não tem nada de boa a oferecer. Aleluia, glória a Deus. Aí Pilatos faz a seguinte pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Vocês mesmos estão provocando isso. Agora, para isso ele estava ali. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. E se eu quisesse, aleluia, eu pediria 12 legiões de anjos que viriam ao meu socorro. Glória a Deus. Irmão, por que será que ele não fez isso? Uma pergunta retórica nesta manhã. Por que será que Deus não fez isso? Aleluia. Porque se ele fizesse isso, todo o plano da redenção estaria anulado. Todo o projeto que ele projetou antes da fundação do mundo. Porque o projeto de salvação do homem não foi algo preparado nas emergências. Aleluia, glória a Deus. Como assim? Vamos supor, nós aqui na terra, quando acontece alguma coisa, acontece um previsto, a gente faz um remendo. Como assim um remendo? A gente traça o plano A, o plano B, o plano C, para ver se dá certo. Deus não é surpreendido por nada, igreja. Deus não tem concorrente. Aleluia, glória a Deus. Não tem concorrente. Ele é Deus em absoluto e sempre será, aleluia. Mas o que mais me maravilha, aleluia, quando ele disse, o meu reino não é deste mundo. Irmão, você já imaginou o dono de toda a terra, o dono de todo o universo, que a terra, com relação a todo o cosmos, é menor do que um grão de areia. Glória a Deus. E o que me vem aqui à memória, quando aquela mulher, que foi acusada de adultério, e chegou, e estava lá, aleluia, glória a Deus. Uma multidão levaram aquela mulher que foi acusada de adultério. E quando chega perante ele, disse, a lei diz isso, mas o Senhor prega isso. E aí, como faz? Ele disse, quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E eles começaram a sair, um após o outro. Irmãos, já começou a hipocrisia a partir daí. Que era para ter sido levada a mulher e o rapaz, e o homem que adulterou com ela. Eles fizeram uma coisa de meia sola. Por quê? A consciência. Irmãos, tem duas coisas que nós não podemos trair. Ou não podemos enganar, digo. Uma é a nossa consciência. E a outra é a Deus. Glória a Deus. Ninguém pode mentir contra si mesmo. Porque naquele momento em que eles viram que era para ter levado, os dois levaram um só. Irmãos, quantas das vezes nós somos levados aos tribunais humanos aqui na terra? Porque a Bíblia nos mostra que todos os dias nós somos levados ao matadouro. Todos os dias acontece algo diferente em nossa vida. Todos os dias temos que matar um leão por dia. Mas como é que nós conseguimos vencer este leão que nos combate a cada dia? Porque, irmãos, quando ele disse, sem mim nada podeis fazer.
Glória a Deus. E aquela mulher, aí o mestre calmamente olha para a mulher. O que me chama a atenção é isso. Isso é tremendo, isso é forte. Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele disse: eu não tenho nenhum. Irmão, se nem eu te condeno. Agora imagine só. Quem é que estava falando essa palavra? Se viesse de um homem normal, eu até aceitaria isso com naturalidade. Mas não vinha de um homem normal. Vinha, aleluia, daquele que é o controlador de todas as coisas. Aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. Aquele que é soberano, aquele que disse: eu sou. O verbo eu sou. Glória a Deus. Eu. Fala da autoexistência. Nós não somos, estamos. Deus é. Glória a Deus. O verbo estático ali, eu sou, eu posso, eu faço. O verbo na primeira pessoa, eu. Na verdade, você não pode dizer isso. Glória a Deus. Eu não posso dizer isso se não autorizado por Ele. Porque tudo que façamos, é Ele quem determina. Então, desta forma, quando Ele disse: que farei de Jesus chamado o Cristo? Aleluia. Teoricamente não poderiam fazer nada, se Deus não permitisse. Aleluia. E a mulher de Pilato dizia, estando assentada no tribunal, a mulher de Pilato mandou dizer: não entre, obrigado, meus irmãos, não entre em questão com este justo. Glória a Deus. Não entre em questão com este justo. Por causa deste justo, eu sofri muito ontem à noite. O próprio Pilatos lavou as mãos. Ô, irmãos, fazemos uma introspectiva. Quantas das vezes nós lavamos as mãos para determinados problemas, para determinadas pessoas, como se aquilo não fosse conosco, como se aquilo não nos interessasse, como se aquilo fosse algo que nós não tivéssemos nada a ver. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã que Ele aniquilou-se a si mesmo para nos dar a vitória. Esvaziou-se de si mesmo. Um copo, ele só pode ser preenchido de novo se ele se esvaziar. Quantas das vezes nós não nos queremos nos esvaziar de nós mesmos? E isso está levando a humanidade à extinção. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã, Cristo era a esperança. Cristo não perdeu o controle sobre nada neste planeta. Senão ele não seria Deus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, estando ele reunidos, que quereis que eu vos solte? Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? Glória a Deus. Eis uma pergunta retórica nesta manhã, que fica no ar. Que quereis que eu vos solte? O que é que vocês preferem? Glória a Deus. O bem ou o mal? Ele chegou e disse lá, o Deus disse: olha, hoje escolheis a quem sirvais. Hoje eu ponho diante de vós dois caminhos. Hoje eu coloco diante de vós dois montes. Irmãos, a escolha, aleluia, é opcional, mas a colheita é obrigatória. Glória a Deus. Ninguém espere plantar coisa ruim e colher coisa boa. Ninguém espere. Tudo o que acontece é fruto daquilo que o homem planta. Glória a Deus. Irmãos, o que fazemos hoje, isso irá, guarde isso no seu coração, o que fazemos hoje irá repercutir daqui a 4, 5, 10 anos de nossas vidas. São as nossas escolhas hoje. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus está no passado, está no presente
e está no futuro. Eu costumo dizer que não é nós que esperamos por Deus, mas é Deus quem espera por nós. De que forma? Aleluia, está lá na frente, esperando que eu e você estejamos preparados para receber aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Porque guarde isso, querendo o homem ou não, Ele é Deus. Querendo o homem ou não, Ele controla esta terra. Querendo o homem ou não, Ele é Senhor do universo. Aleluia. E vemos a multidão, este que os crucificaram, já passaram. Grandes homens passaram. Aleluia. E Ele vive para todo sempre. Como disse Salomão, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Glória a Deus. Por quê? Um cão vivo, irmãos, por mais inferior que seja, está vivo. E de que serve a força do leão se ele está morto? Para que serve? Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso nesta manhã? É que você passe a remir o tempo com coisas boas. Seja feliz, servindo a este Deus que pode todas as coisas. É o Deus que te convida nesta manhã, porque as mãos deles não estão encolhidas para que não possa abençoar. A mão de Deus sempre esteve estendida para abençoar o ser humano. A mão de Deus sempre esteve estendida, porque Deus nunca teve intenção de destruir o homem. O propósito de Deus foi trazer o homem, aleluia, como seu amigo. Senão Ele não teria feito conforme ou de acordo com a sua imagem e semelhança. Perdemos isso. Porque dois não andarão juntos se não estiver de comum acordo. Deus não compactua com o pecado. Embora amando o homem, mas odeia a transgressão. É como você amar uma pessoa que está ao seu lado, mas odiar com determinado comportamento. Quando tiver o tempo, sabe? Glória a Deus. E disse-lhe Pilatos: que mal fez ele? Que mal fez esse homem? Estava ali um cordeiro, né, imaculado, que nada fez para estar ali, mas estava ali. Glória a Deus. Irmãos, se fosse eu, tentaria salvar a minha pele. Glória a Deus. Mas não é assim que o homem faz. Como disse o diabo ao Senhor: pele por pele, que não dará o homem por sua vida. Ô irmãos, o que é que o homem não faz para aliviar a sua cabeça? O que é que o homem não faz para se sair de uma situação difícil? Mas ele não saiu dessa situação difícil, porque ele estava no outrora passado e agora presente, pensando em você que está me ouvindo. Glória a Deus. Para que você tivesse uma esperança, para que você tivesse uma convicção. Aleluia. Ele estava lá. E apesar de tudo, não se curvou diante da situação. Não se curvou diante da dificuldade. Não se curvou, aleluia, diante do emocionalismo, tentando salvar a sua pele. Você sabe por que isso? Que ele disse: o meu reino não é deste mundo. Glória a Deus. Irmãos, é como dizia um grande pregador: qualquer mensagem da Bíblia, seja ela no Novo, seja ela no Velho, que excluir o nome de Jesus chamado Cristo, ela se torna sem valor, sem essência. Ela perde a essência. A essência da igreja é Cristo Jesus. Glória a Deus. É o cabeça, é quem guia, é quem nos dirige. Irmãos, eu começo aqui a fazer uma autoanálise sobre quando uma planta começa a nascer. A semente é plantada. E quando essa semente é plantada, a gente começa com aquela ansiedade de que ela nasça, de que ela cresça, de que ela produza os frutos. Não é diferente conosco.
Glória a Deus. Por que eu toquei na palavra planta, né? Porque na cultura judaica, o homem é tratado como uma planta. Quando o próprio Jesus disse, a planta que meu pai não plantou, essa será arrancada. Irmãos, é por causa de você, teleouvinte, ou telespectador que nos ouve, que ele veio, aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou em ser igual a Deus. Porque poderia muito bem e dizer, seja feito, irmãos, se a gente estivesse nesse lugar e tivesse essa mesma personalidade, a gente agiria. Mas ele foi aquele ser humano simples. Os homens esperavam que este rei viesse de uma forma ou num grande cavalo, tivesse um grande poder, tivesse um grande poder aquisitivo, digo. Mas Deus está nas coisas simples. O filósofo Michel Foucault, ele diz que Deus é grande, porque ele consegue observar as coisas nos mínimos detalhes. Porque é nas coisas pequenas, aleluia, que Deus torna as coisas grandes. E eu quero lhe dizer nesta manhã, você é um projeto de Deus que tinha tudo para dar errado, mas os projetos de Deus não falham. Tinha tudo para dar errado, mas está dando certo. Um projeto que tinha tudo para falhar, tinha tudo para quebrar as pernas e dar tudo errado, porque as pessoas que olhavam para você não lhe valorizam, não lhe valorizavam. Mas eu quero lhe dizer que tem alguém que lhe valoriza, e este alguém é Jesus chamado Cristo. Senão, se você não valesse nada, aleluia, você não estaria aqui. Agora eu lhe faço uma pergunta retórica. Você que me ouve do outro lado, por que será que você está conseguindo vencer todas essas lutas? A força está em você? Não, é porque Ele está levando você nos braços. E eu te convido nesta manhã a conhecer este Jesus chamado Cristo, que muitas das vezes é rejeitado por muitos. Naquela multidão ele estava sendo rejeitado. Aleluia. Quando ele diz assim, olha, eu fui conhecido por um povo que não me conhecia. Um povo que não me chamava de Deus passou a me chamar. Oh, aleluia. Está vendo aí? As pessoas que não te valorizavam, as pessoas que lhe viam de maneira errada, aleluia, já vê você com uma posição. Já vê alguém ver você como uma pessoa, aleluia. Você sabe o que é isso? É a presença dele na sua vida. Se ele não estivesse em nossas vidas, nós seríamos mais um na multidão. Porque a presença dele é que faz a diferença em nossas vidas. Irmãos, com ele nós somos maioria. Glória a Deus. A multidão, amém? E eu te convido nesta manhã, você que ouviu esta mensagem, e que tenha certeza de que Deus falou o seu coração. As palavras desta profecia, elas não são lançadas ao vento. Ela tem endereço e tem lugar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que me ouviu nesta manhã, saiba que o Senhor é o Deus que te convida. E eu te convido nesta manhã. Você poderia ser convidado para almoçar com o governador. Seria grande coisa, né? Mas hoje, nesta manhã, você está sendo convidado a comer pão na mesa do rei. Glória a Deus. Então, se você está aí, dobre os seus joelhos, confesse a Ele. Glória a Deus, porque Ele é aquele que vai adiante. Aleluia, conhece o teu coração. E lembre-se, Ele nunca vai dizer não para você.